Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à primeira aula de matemática do ano. Eu sou Alex Duarte, matemático, e está conosco a Vânia Moreira, intérprete de Libras. Juntos nós vamos para uma aula de apresentação, na qual eu vou convidar você a ter uma ideia de tudo que a gente vai fazer no primeiro bimestre de 2021. Ok? Então, vem conosco. E eu vou começar pedindo licença a você para apresentar a equipe de matemática por enquanto. Estão presentes a professora Eliana Demarques, que continua conosco, o professor Lucas Calazans, que também continua conosco. Vocês vão conhecer o professor Expedito Pires e eu. Vamos continuar juntos também. E o que a equipe faz? O que nós fazemos? Bom, a gente faz a elaboração de PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. A gente faz também a elaboração e apresentação destas aulas. Eu aproveito o momento para agradecer à minha esposa, que me ajudou a pintar esse pi aqui na camisa. Agradecer à Secretaria de Estado de Educação, agradecer à Rede Minas e agradecer à Escola de Formação. Vamos juntos! A gente também faz o Tira Dúvidas, no qual a sua participação é extremamente importante, e outras atividades no trabalho do Regime Especial de Atividades Não Presenciais. Eu vou pedir também licença para me apresentar. Meu nome completo é Alexandre Duarte Washington. Eu comecei me formando em Ciência da Computação pelo UFMG em 1993. Em seguida, me formei em Matemática, em 1997. Em seguida, fiz uma pós-graduação em Matemática. E, na sequência, um mestrado em Matemática, no qual eu trabalhei com álgebra e com algoritmos, concluído em 2003. Comecei como professor universitário desde 1997 até 2018. Portanto, até há pouco tempo atrás. Professor do ensino médio na Escola Estadual Marilson Murgel, em Belo Horizonte, na qual continuo até hoje. E professor aqui do REAMP, junto com vocês, desde o ano passado. Bom, então vamos começar questionando o que é matemática. Normalmente, quando a gente fala de matemática para alguém, ou quando eu mesmo falo que eu sou professor de matemática, a pessoa fala assim, bom, você deve ser bom de conta. Aí eu costumo responder que a minha calculadora é melhor de conta do que eu, calculadora do celular. Porque o que vem à mente das pessoas é que matemática é feita de contas, de regras, de fórmulas. Então, por exemplo, se nós formos pensar em uma conta qualquer envolvendo matemática, né? Uma conta bem simples do tipo 1 mais 1 igual a 2, sem dúvida, isto é matemática. Regras. Por exemplo, uma regra, se eu quiser multiplicar duas frações, 2/3 vezes 4/5, eu vou multiplicar numerador vezes numerador, 2 vezes 4 igual a 8, denominador vezes denominador, 3 vezes 5 igual a 15. Sem dúvida, isto é uma regra. E fórmulas? Quando eu pergunto em sala de aula, me fala uma fórmula aí da matemática. Todo mundo lembra, ou quase todo mundo lembra imediatamente da fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau, não é? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Aí todo mundo lembra que o delta é b ao quadrado menos 4ac e que as raízes dessa equação são menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok, tudo isso sem dúvida é matemática. Só que qual que é o problema? Se você chega numa prova do Enem, uma prova de concurso, por exemplo, somente com as fórmulas na cabeça e não sabe aplicar essas fórmulas, tem dificuldade, não só matemática, né, gente? Na física, na química. Então, você pode se perder. Ah, esqueci a fórmula, e agora? Né? Então, eu estou aqui defendendo que esses três aspectos, eles são consequências da matemática. São importantes? São.
mas a essência da matemática é alguma outra coisa. O que, Alex? A lógica, o raciocínio, a análise de padrões. Então, talvez seja mais interessante nós irmos para uma prova não pensando em fórmulas, mas pensando no seguinte: em vez de fórmulas, nós podemos focar em quê? Em caminhos. Como assim? Significa que você tem uma situação, você tem alguns dados, alguma informação que está sendo proposta para você, na vida real, numa prova, e você quer chegar em uma solução, em uma análise. Né? Aqui, ó, análise de padrões, você quer ver se você enxerga algum padrão ali. Então, aqui, ao contrário do que acontece ali, né, se você esqueceu a fórmula, você esqueceu tudo, né, você pode sempre pensar com lógica, usar seu raciocínio para lembrar o que está envolvido ali. E o papel da matemática é exatamente te dar as ferramentas para você não ter que reinventar a roda. Então, vamos preferencialmente pensar em caminhos. Né? Eu tenho alguns dados e quero chegar em alguma solução aqui, de alguma maneira. Ok? Então, fica feito esse convite, que esta aqui é a verdadeira essência da matemática. Eu acho que isso é muito bom. Se a gente olhar para o Enem tem sido cada vez menos conteudista. E eu costumo dizer, né, na matemática, se você não tem nada, você ainda tem seu raciocínio. Nossa, eu esqueci a fórmula. Não, então tá. Pensa, analise o que está acontecendo. Qual a informação que você tem? Qual a informação que você quer obter? E aí você vai tentar achar um caminho ligando o enunciado da questão à resposta. Inclusive, tem vários caminhos, né, o que é muito bom. Né? Cada aluno vai preferir um caminho que ele acha mais fácil. Aqui mesmo, com vocês, muitas vezes eu vou resolver a mesma questão de mais de uma maneira, porque a maneira mais fácil para uma pessoa não é necessariamente a maneira mais fácil para outra pessoa. Então, vamos explorar juntos esses caminhos, ok? Bom, e agora, o que vamos fazer? Agora, vamos ver quais conteúdos serão abordados ao longo deste bimestre, no segundo ano do ensino médio. Nós vamos começar com a notação científica. Mas, Alex, o que é isso? É uma maneira padrão de você representar um número de uma forma mais simples, especialmente para números muito grandes ou números muito pequenos. E nós vamos ver que isso está altamente associado, por exemplo, a certas constantes da física e certas constantes da química, por exemplo. A própria matemática também tem constantes, não é? Então, aqui é muito usada a notação científica para poder representar números nesta forma padrão mais simples. Aí nós vamos ver como que a gente escreve um número qualquer usando essa notação científica, como que a gente interpreta isso. Esses exemplos foram retirados do PET 1, ok? E também vamos ver exemplos de como que a notação científica pode simplificar certas contas, de modo que nós vamos chegar ao resultado dessas contas mais rapidamente e com menos esforço. Gente, isso é legal. Por quê? Porque diminui a nossa chance de errar. Ok? Então, ela foi inventada exatamente para nós termos um padrão. Eu não falei que matemáticas são padrões? Esse é um dos padrões da matemática, a notação científica. Sistema de equações do primeiro grau. Já vou adiantar. O que significa para você sistema? No contexto aqui, sistema é um conjunto de coisas. Mas que coisas? Equações. Por que chama equações? Porque tem um sinal de igual aqui, não tem? Então, aqui nós temos duas equações. E por que elas são do primeiro grau? Porque se a gente analisar o grau, né, dessas variáveis, o que acontece? Aqui, o que acontece? As variáveis estão elevadas a grau 1. Se você está vendo aí que a gente não tem um quadrado, está tudo aqui, ó, elevado a 1. Não tem raiz quadrada, não tem nada disso. Então, sistema de equações do primeiro grau, um conjunto de igualdades, sendo que em cada uma nós temos as variáveis, né, x e y, os literais elevados à potência 1 somente. Não tem quadrados, não tem cubos. E vamos estudar como que se resolve esses sistemas. Vamos lembrar aqueles três métodos clássicos, né?
método da substituição, método da comparação e método da adição. E aí, como eu falei, você vai escolher o que fica mais legal para você, o que você achou mais confortável ou mais rápido. E aí, nesse mesmo tema, nós vamos ver função do primeiro grau. Esse exemplo do PET pergunta o seguinte: sejam as funções f de x igual a 3x mais 2m e g de x igual a menos 2x mais 1. O valor de m, sabendo que f de 0 menos g de 1 igual a 3 é igual a... Então, nós vamos ver exatamente, né, o que é uma função do primeiro grau, por que esta função é do primeiro grau, esta aqui também, como que se chamam esses termos aqui que aparecem. Vamos ver também como que a gente substitui valores em função do primeiro grau e o que isso significa. E, é claro, vamos resolver questões desse tipo também. E aí nós vamos ver o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta. Aqui nesta figura, que foi baseada no PET 1, nós temos destacados o zero da função do primeiro grau e nós temos também destacado aqui um ângulo, que é esse ângulo aqui que a reta fez com o eixo horizontal. Nós vamos ver o significado disto e vamos ver também como que isto aparece na equação da função do primeiro grau. Gente, aí qual que é o nosso objetivo? Relacionar álgebra com geometria, no caso, geometria analítica. Nós temos duas formas, então, de representar o mesmo objeto. Voltando aqui, ó, nós temos uma forma algébrica, por exemplo, g de x igual a menos 2x mais 1, e nós temos uma forma geométrica. Nós vamos fazer a conexão entre essas duas, e eu vou tentar te convencer que isso é sempre vantajoso. Por quê? Se você tem duas representações, você pode trafegar entre uma e outra, pegar informação daqui e trabalhar no mundo que ficar mais fácil para você, ou no mundo que foi apresentado para você na questão. Então, vamos aprender a relacionar essas coisas. E aí já vamos para funções e gráficos de outros tipos, né? Então, por exemplo, aqui você está vendo uma função que não é do primeiro grau. Não sei se dá para você ler aí, a função que está aqui é x² menos 3x mais 2. Função do segundo grau, nós vamos comentar que o gráfico é uma parábola. E aqui nós temos, né, no PET 1, várias alternativas querendo perguntar para você qual desses 4 desenhos representa exatamente aquela função que foi dada. Então, nós vamos também fazer a ponte entre a representação algébrica e a representação geométrica. E aí vamos explorar outros elementos. Por exemplo, nós vamos ver aqui, ó, onde aparecem as raízes da função, onde que aparece e o que é o vértice da parábola, né? Vamos explorar tudo isso. Ok? Vamos ver as progressões. Progressão aritmética PA. Vamos ver a definição e as formas do que é uma progressão aritmética. Ok? Talvez você se lembre que você vai somando sempre o mesmo tanto. Nós vamos ver a nomenclatura, né? Por exemplo, a razão da progressão aritmética é chamada normalmente pela letra R e vamos resolver problemas. Esse aqui é um exemplo ótimo que aconteceu comigo em sala de aula em 2018, que ninguém se lembrava da fórmula que está destacada aqui, ó, da progressão aritmética. Aí eu perguntei, turma, quem lembra da fórmula da PA? Gente, ninguém levantou a mão. Então eu falei, vamos fazer pelo raciocínio? E aí eu fui, claro, né, conversando com a turma, eles foram falando, é isso, outro aluno falou, não, agora faz isso, faz aquilo. E nós fomos resolvendo a questão até chegar na solução e todo mundo entendeu tudo. Ou seja, tudo o que você precisava saber é que progressão aritmética é uma progressão na qual você sempre soma o mesmo tanto para obter o próximo termo. E aí nós não precisamos de fórmulas, ok? E além da progressão aritmética, a progressão geométrica, na qual em vez de somar, você multiplica sempre pelo mesmo valor. E vamos ver a nomenclatura. Por exemplo, a razão aqui, agora, em vez de ser chamada pela letra R, passa a ser chamada pela letra Q. Ok? Vamos ver exemplos e vamos ver aplicações. Vamos ver também como que isso é cobrado e vamos ver situações reais
cujo comportamento é o de uma progressão geométrica. Sempre, gente, pensando em matemática qualitativamente, não apenas quantitativamente. E, finalmente, vamos ver matemática financeira, ok? Aí vamos ver juros, vamos fazer revisão de porcentagem, né? 2 tipos de juros, juros simples, juros compostos, vamos ver como que aplica, o que é capital, o que é montante, o que é taxa, todos os conceitos e as aplicações. E geometria, na geometria agora, nós temos 3 temas aqui, ó, figuras retiradas do PET também, razão entre 2 segmentos, semelhança de triângulos e trigonometria. Esse aqui é o resumo, né, do que vai acontecer neste bimestre, primeiro bimestre de 2021. E eu vou convidar você também a trabalhar um pouco de matemática no computador. Eu vou apresentar para você elementos da linguagem de programação Python. Você consegue rodar essa linguagem no seu celular, né? Em mais de um sistema operacional, você consegue rodar no seu computador, você consegue rodar online também. E eu destaquei aqui que existem muitos cursos gratuitos da linguagem de programação Python, diversos em português. Na semana passada, preparando esta aula, eu fiz uma busca na internet. Só nessa busca eu achei 35 cursos gratuitos, dos quais, se não me falha a memória, 9 em português. Então tem muito material. Mas como assim, Alex? O que vamos fazer? Bom, não sei se dá para você visualizar, né? Aqui é só um exemplo de uso da fórmula de Bhaskara. O programa apresenta a equação do segundo grau ax2 mais bx mais c igual a 0, pede que o usuário forneça o valor dos coeficientes a, b e c. Calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Se o delta for negativo, o programa escreve na tela que não há raízes reais. Se o delta for positivo, usa a fórmula de Bhaskara. A primeira raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a segunda é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Calcula as duas e mostra as duas para quem está usando o computador. Se o delta não é negativo e também não é positivo, ele só pode ser igual a 0. E aí a única raiz é menos b sobre 2a, e essa raiz também é escrita e apresentada para quem está usando o computador. Então eu vou discutir alguns elementos desse tipo para, se você quiser, usar o computador como um laboratório de matemática. E aqui alguns testes, né? Se o a for 1, o b for menos 4 e o c igual a 5, o que acontece? Nós temos a equação x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. E aí o que acontece? O delta é negativo, não há raízes reais. Um segundo teste que eu fiz do programa, 1 menos 4 e 3, a equação é x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Isso nos dá o x1 igual a 3 como primeira raiz e o x2 igual a 1 como segunda raiz. Todos esses testes no computador, certo? E o terceiro teste que foi feito foi a equação seguinte. Essa aqui foi x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. O delta d igual a 0 significa que as raízes x1 e x2 são iguais. Neste exemplo, ambas iguais a 2. Então, aqui estamos usando o computador como um laboratório de matemática. Então, eu vou mostrar para vocês um tanto de como que você pode fazer isso, ok? O computador também faz o gráfico. Aquele programa lá não faz, né, porque aquele é só um pedacinho, mas se eu tivesse digitado mais algumas linhas, sairia esse gráfico aí para vocês, mostrando exatamente as raízes de um dos exemplos aí. E para finalizar, a sua participação é muito importante. Aqui nós temos uma reprodução de uma dúvida que foi mandada para o Tira Dúvidas Real, tá? De uma escola em Bocaiúva. Participe conosco, por favor. Você é a alma deste programa aqui. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, bem-vinda ao ano de 2021 e até a próxima aula.